Muito bem, você que assiste todos os dias aqui a página do Jornal Observador, a partir de hoje estamos fazendo uma parceria Observador e Tudo Rondônia, onde eu, jornalista Everaldo Fogaça, junto com o jornalista Rubens Coutinho, vamos comentar os assuntos que mexem com o município de Porto Velho, o estado de Rondônia e com o Brasil. E o primeiro assunto de hoje vai ser o mensalão da imprensa brasileira e da imprensa rondoniense. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Fogaça. Obrigado aí pelo convite para a gente fazer essa parceria assim, em termos de comentário, principalmente sobre política, né? Esse final de semana eu estive acompanhando o noticiário aqui em Rondônia e no Brasil e eu vi aí umas declarações do Coronel Marcos Rocha, recém-eleito governador do estado de Rondônia, em que ele fala sobre questão de mídia, né? Que ele não vai adotar critérios técnicos para a distribuição da mídia, ou seja, da distribuição de verba para a imprensa. A mesma coisa diz o presidente eleito Jair Bolsonaro, que ele vai usar critérios técnicos para a distribuição de mídia e que vai cortar alguns veículos, como a Folha de São Paulo, não vai mais distribuir verba para a Folha de São Paulo. E com relação a esse assunto, tem um artigo muito interessante na revista Veja, que está nas bancas desse domingo, em que o J.R. Guzzo, que é um antigo colunista da revista, ele disse que, na verdade, o Bolsonaro deveria cortar 100% da publicidade de todos os veículos de comunicação brasileiros, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Globo, Revista Época, da própria Veja, que, na verdade, esse dinheiro que é pago para a imprensa brasileira, na verdade, seria um mensalão, um cala-boca para a imprensa, né? E aqui no estado de Rondônia nós estamos tendo gastos absurdos com publicidade oficial, com publicidade governamental. O estado de Rondônia gasta um absurdo com publicidade. Gasta mais em publicidade anualmente do que gasta com muitos setores da área de saúde, por exemplo. Então a ideia, que eu acho louvável, que poderia ser adotada aqui pelo Coronel Marcos Rocha, é cortar 100% a publicidade do governo. 100%. Seria uma maneira aí dele fazer diferente. Quer fazer diferente, quer realmente mostrar que é diferente, que realmente foi eleito pela maioria do povo rondoniense, mais de 500 mil pessoas. Realmente, o que ele se inspira muito no Bolsonaro, se inspira muito no presidente eleito Jair Bolsonaro, do qual eu também votei, tá? E realmente fazer como o Bolsonaro quer fazer em Brasília, deveria também fazer no estado de Rondônia. E será que daria certo? Como disse também, tem um artigo, uma matéria extensa na revista Cruzoé, ela é ligada ao site Antagonista, onde falam, que explica como é que essa questão da promiscuidade da mídia rondoniense, da mídia nacional, aonde que fala o seguinte: como que é distribuída essa mídia? O governo PT, o governo Lula, também não gostava de imprensa, também selecionava tal veículo, eu não quero que mande mídia, tal veículo você não pode mandar mídia. Mandou para os blogs, aqueles blogs que viraram fãs do PT, que viraram defensores intransigentes da ideologia petista, e quando cortou a mamata, o que aconteceu? O governo acabou bagunçado tudo. Aqui em Rondônia, o governo tem um contrato, o governo do estado tem um contrato de 20 milhões em publicidade, 20 milhões como uma agência de publicidade. Esses 20 milhões aqui são distribuídos entre televisões, rádios, sites de notícias. 432 veículos de comunicação. 20 milhões, veja só, 20 milhões ao ano, é um contrato que o governo de Rondônia tem com uma agência de publicidade aqui. Mas além desse contrato de 20 milhões, ele tem mais 13 milhões da Secretaria de Ação Social, aquela que era comandada pela irmã do Confúcio Moura. Ainda é comandada. É comandada pela irmã do Confúcio. 13 milhões também para gasto em publicidade. E o Detran agora licitou 8 milhões, então isso aqui dá 41 milhões de reais para se gastar anualmente em publicidade no estado. Ora, isso ao final do governo Marcos Rocha daria 164 milhões.
Então não é possível que se gaste 164 milhões com rede amazônica, com a TV lá do Everton Leone, a SIC TV, com o sistema Gurgax de televisão, com um mundaréu de emissoras de rádio e televisão, de sites de notícia. Não é possível que se gaste 164 milhões de reais. E semana passada deu uma chuvarada dentro do João Paulo II e estava caindo água na cabeça dos pacientes. Resolveria com 10, acho que nem 10 mil reais, eu acho que com trocar 2 telhas já resolveria. Né? E você gasta 164 milhões para manter a imprensa aí no cabresto, né? Como dizia o João, como diz até hoje o jornalista de Cita Borda, né? A imprensa amestrada. O fato é isso. Então esse dinheiro aqui, mas é para divulgação dos atos do governo. Que atos do governo? A maioria da publicidade que o governo faz é mentirosa. Usa o dinheiro da população para enganar a própria população. Só que também há de convir também, né, Rubens, que existe também algumas campanhas que são importantes. Um exemplo, a fitose. Você não gasta 164 milhões divulgando campanha de vacinação da fitose, nem da vacinação infantil, que são importantes. Essas campanhas de conscientização, elas inclusive elas são recomendadas pelo Ministério Público, de que é preciso fazer essas. Tanto é que até durante a campanha eleitoral, algumas campanhas de publicidade foram feitas. É proibido você fazer campanha publicitária durante o período eleitoral, mas as agências de publicidade conseguiram essa autorização da Justiça, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, porque foi da fitose, né? Foi da fitose e foi das queimadas. Das queimadas. 2 campanhas aí que... Mas isso não consome 40 milhões por ano, né? São campanhas que é possível fazer, sim, mas não gastar dinheiro da população, dos impostos, muitas vezes para enganar a própria população. Eu vi publicidade do governo Confúcio aí, que foi veiculada em todos os órgãos de comunicação, dizendo que a saúde de Rondônia é melhor. É uma mentira, você usando o dinheiro público para enganar o público. Então, o coronel Marcos Rocha, corte a publicidade, você não precisa de lei para isso. Não precisa, é só querer. É só querer. Só querer, só lá, não precisa de um... a partir de hoje, só um decreto, está suspensa a publicidade no estado de Rondônia. Vamos economizar anualmente 41 milhões de reais. Nos próximos 4 anos, vamos economizar 164 milhões de reais. Essa é a nossa dica aí para o nosso governador eleito, que é nosso. Eu não votei nele, mas é nosso, né? Muita gente, eu acredito, muitos veículos de comunicação no estado aí vão quebrar, porque vive dessa chupeta oficial. Entendendo? Eles pagam os funcionários deles no dia que o governo paga. Quando o governo não paga, eles não pagam os funcionários. É quase um anexo do governo. Verdade. Tem veículo de comunicação aí que é quase um órgão público, que tem uma dependência extraordinária, grande das verbas oficiais para poder se manter. Isso é uma imoralidade, porque na verdade isso se torna um cala-boca. Então a nossa imprensa, quase de uma maneira geral, as exceções, obviamente, ele se vê manietada, se vê amordaçada pelo poder econômico do governo, que exerce sobre a imprensa esse poder. Então, na medida em que o coronel quer fazer diferente, o Bolsonaro diz que vai fazer diferente, agora não pode fazer o seguinte, não pode, porque o coronel não gosta deste ou daquele veículo, ele não vai poder cortar a verba deste ou daquele veículo, porque isso aí é até improbidade administrativa. O Ministério Público vai em cima disso, porque ele não pode discriminar o veículo que fala bem do veículo que fala mal do governo ou fala a verdade do governo. Ele não pode fazer isso a seu bel prazer, porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é do Estado, ou melhor, do contribuinte do Estado, né? Então ele não pode, eu não gosto da TV tal, eu não vou mandar verba para ela. Eu gosto da TV tal, eu vou aumentar a verba dela. Não é assim que funciona. Os critérios hoje são técnicos. Quem tem mais acesso, no caso dos sites, quem tem mais telespectadores, quem tem mais ouvintes, no caso das rádios, recebe mais. Então isso não fica a critério do coronel Marcos Rocha ou de qualquer outro governador decidir. Mas ele pode decidir isso. A partir de 1º de janeiro não tem publicidade nenhuma no estado. Nenhuma. Quando
quando houver necessidade de fazer uma publicidade de queimada, uma publicidade de febre aftosa, uma publicidade de vacinação infantil, ou alguma epidemia, ou alguma epidemia, ou uma enchente, um alerta à população, casos de exceção, não de regra. Agora, fazer publicidade para mentir, dizer que a saúde está bem, que a educação de Rondônia é revolucionária, que as estradas são uma maravilha, é usar o dinheiro da população para enganar a população, né? Então, fecha a torneira da imprensa de uma maneira geral. Até, Fogaça, isso é até importante, porque com certeza isso aprimoraria a nossa imprensa. Isso faria com que a imprensa se libertasse desse poderio econômico do governo, de maneira que ela fiscalizasse o governo, de maneira que ela pudesse criticar o governo, coisa que não acontece hoje em Rondônia. Rondônia, se você lê os jornais, você vê a maioria dos sites, é uma maravilha, né? É uma maravilha, parece que o governo é perfeito, parece que não aconteceu nada. Enquanto isso, João Paulo II, a chuva... Escandaloso. Quando cai uma chuva lá naquela região, chove mais dentro dos quartos do que fora. Nossas estradas aí estão aí em estados periquitantes e nada se vê. Você vê aí a saúde do interior do estado também em situação de calamidade, ninguém fala nada. Você também vê aí também ambulâncias aí circulando diariamente aí pelo interior do estado, aonde se pregou, aonde se ganhou campanhas eleitorais falando que a saúde do estado de Rondônia estava uma maravilha. Mentira. E não está. Mentira total. Foi muitos anos de enganação, foram milhões de reais que foram gastos do dinheiro seu, de você contribuinte, eu contribuinte, foram gastos para enganar você. E o que aconteceu? Foram todos reeleitos e o povo... Não vou falar mais nada. 40 milhões por ano dá para você distribuir remédio em tudo que é posto de saúde, tudo que é UPA, tudo que é postinho que tem nas periferias da cidade para a população. Então isso seria um dinheiro bem usado, mas não para fazer publicidade, para enganar as pessoas, né? Aquela história da vacinação, da febre aftosa, vacinação infantil, de queimadas, de alertas que se tem para fazer a população, isso é uma publicidade que tem que continuar sendo feita, isso não tem como fugir, mas isso não consome 40 milhões de reais por ano. Verdade. Detran, por exemplo, o Detran tem 8 milhões de reais para gastar em publicidade. Essa SEAS, que ninguém sabe o que ela faz, 13 milhões. Eu vou falar para você, a pior coisa dessas SEAS é assim uma loucura, porque é o seguinte, em 4 anos de contrato, até hoje foi feito apenas 2 meses de publicidade com os veículos de comunicação, por exemplo, TV, rádio, sites e outros tipos de veículos de comunicação. O restante, esses outros milhões aí, foram todos gastos internamente, ninguém sabe como. Fabricação de banner, de arte final, foi uma enganação geral. Tribunal de Contas, cadê o Tribunal de Contas para fiscalizar isso aqui com atenção, para dar uma olhada se isso aqui foi feito mesmo, se esse trabalho foi feito? Ministério Público, vamos acordar, Ministério Público. Desde que o doutor Everton Aguiar saiu do comando da Procuradoria de Justiça aqui, parece que acabou a corrupção em Rondônia, porque nunca mais se houve uma operação, nunca mais se investigou nada, nunca mais se fez nada. Será que os políticos de Rondônia não viraram todos? Tudo honesto, né, Fogado? Pode ser que todo mundo que comanda o Estado aí tenha virado honesto, né? Depois que o doutor Everton Aguiar, que fez várias operações, prendeu o cunhado... Eu prefiro acreditar que eles ficaram honestos do que acusar aí nossos promotores de justiça. Eu não estou acusando nossos promotores de justiça, não. Estou cobrando que eles fiquem atentos para essas coisas aqui, fiscalizar esses contratos de publicidade do governo do Estado, né? Olhar atentamente para isso, afinal de contas, o Ministério Público é o fiscal da lei, ele tem que ir lá e fiscalizar, ver se isso aqui está tudo bem, né? Agora, gastar 40 milhões, daí o coronel tem que ver, tem que se posicionar sobre isso, né? Ele vai continuar gastando 40 milhões, ele não é diferente? Ele não segue o que o Bolsonaro diz que vai fazer? O Bolsonaro vai dar um corte nisso aí. Então, fica aí a nossa... Muito bem, esse foi o primeiro comentário conjunto entre o jornalista Everaldo Fogaça e o jornalista Rubens Coutinho. Voltamos com novos assuntos amanhã.